assim, bola rolando no Maracanã. E o repórter José Roberto Tedesco confirma o time do Fluminense, dirigido por Nelsinho. Paulo Goulart, 1, Edivaldo 2, Tadeu 3, Edinho 5 e Rubens 4. Bertinho 7, Cláudio Adão 9 e Zezé número 11. A primeira investida do Fluminense com o Edivaldo. Cruzamento na área buscando o Gilberto. Afasta de qualquer maneira o lateral do Vasco da Gama, e eu confirmo com o Zé Roberto a escalação do Vasco, do técnico Zagallo. Mazzaropi 1. Quando estão caídos na grande área do Vasco da Gama, o zagueiro Orlando e Gilberto. Mazzaropi 1, Paulinho Pereira 2, Orlando 3, Léo 4 e João Luiz meia dúzia. Pintinho 5, Guina 8 e Marco Antônio II, número 11. Wilsinho 7, Roberto 10 e Paulo César 9. Em campo, Departamento Médico de Vasco e também de Fluminense. Pela parte do Vasco, o massagista Santana e o Dr. Clóvis Munhoz. Pelo lado do Fluminense, o massagista Edir Pires e o Dr. Arnaldo Santiago, Paulo. Confirmando o Zé Roberto, árbitro da partida é o senhor José Roberto Reit. Seus auxiliares: bandeira vermelha, Luiz Carlos Dias Braga. Bandeira amarela, Amaury Ponciano de Aguiar. Este é um dos clássicos mais tradicionais do futebol do Rio de Janeiro. Fluminense e Vasco, que se enfrentaram 168 vezes. O Fluminense com 72 vitórias contra 56 do Vasco e apenas 40 empates. Os dois jogadores já se recuperaram e o Fluminense tem direito à cobrança de um lateral. Movimentação de Rubens, tentando o jogo para Mário. Quem corta é Paulinho, entregando para Guina. Vai arrancando o Vasco da Gama, o passe para Roberto. Ele deixa com Paulo César. Aí o jogo na esquerda com Marco Antônio, outra vez Paulo César, impedido o jogador do Vasco da Gama. Enquanto isso, o Paulo Stein já quebrou o pau na torcida do Fluminense, hein? A torcida organizada do Fluminense, aqui à esquerda das cabines, já quebrou o pau. Beleza! Fluminense vai descendo com Cláudio Adão, entregando para Edivaldo. Ele faz o cruzamento, buscando o miolo de área, afasta Orlando. A bola vai cair tranquila para o domínio de Roberto. Ele faz o passe errado, recupera Rubens pelo Fluminense. Insiste o Wilsinho. Ali no perde ganha. Finalmente aparece Guina no lance e acaba cometendo a falta. Aí você acompanhou a marcação de José Roberto Reit. Cobrança rápida de Edinho para Cláudio Adão. Ele adianta muito. Alivia Marco Antônio. Recuperação de Edivaldo. Lançamento de novo na área, buscando Mário. Bola passa por todo mundo, mas José Roberto Reit já determinava a falta de Mário sobre Orlando. Cobrança de falta. Aí o domínio do zagueiro Orlando. Bastante cautela, vai trabalhando o time do Vasco da Gama. Aí Paulinho Pereira. Tentativa pro jogador que era Guina. Entradinho, comete a falta. Rapidamente cobrada pelo Fluminense, toma Edivaldo. Aí o passe para Gilberto. Fluminense tenta ganhar velocidade no contra-ataque. Abertura para Robertinho. Marcado pelo João Luiz, ele para. Tenta o cruzamento de pé esquerdo. A bola bate em cima de Marco Antônio. Ele recupera, entrega para Mário. Pressionado. Jogo atrasado para Delay. Abertura na esquerda para o apoio de Rubens. Fluminense tenta pressionar em busca do gol. Ele arrisca de longe. Uma bola perigosa. Faz uma boa defesa de Mazzaropi. Perfeito, Paulo. Com uma bola bastante perigosa, mas o goleiro Mazzaropi, que atravessa uma excelente fase técnica e física, agarrou com firmeza o chute do ataque do Fluminense. 0-0 Vasco e Fluminense no Maracanã. Decisão do primeiro turno. E o Vasco então vai trabalhando. Aí Pintinho. O passe para Orlando. Aí o Roberto. Pressionado ali pelo Tadeu. Ele acaba sofrendo a falta. A falta na intermediária. E o juiz José Roberto Reit chama a atenção de Tadeu, dizendo para o jogador entrar mais devagar sobre o seu adversário. É a primeira advertência desse excelente juiz que é José Roberto Reit no jogo, Paulo Stein. Aí você acompanha o goleiro Paulo Goulart.
tomando providências para fechar com a barreira o canto esquerdo do seu gol. Posição de cobrança para Roberto. Aí a barreira do Fluminense. Correu Paulo César, jogou na área para Ilcinho. A cabeçada, a bola bate em Paulo Goulart. Mas que bobeira, perdeu o Marco Antônio, um gol certo, Zé Roberto. Não foi só o Marco Antônio, o primeiro a perder foi o Ilcinho. A bola bateu em Paulo Goulart e Edivaldo, que evitou que Marco Antônio marcasse o primeiro gol do jogo, está estendido na grande área do Fluminense. Beleza a atuação do lateral direito do Fluminense. E aí você acompanha o Edivaldo. Vai se recuperando lentamente o lateral do Fluminense. Uma jogada incrível do ataque do Vasco da Gama. Muita inteligência, muita perspicácia de Paulo César. Uma jogada ensaiada para a penetração rápida de Ilcinho. Ele tentou de cabeça, você viu. Paulo Goulart desviou o rebote de Marco Antônio e ele desperdiçou a grande oportunidade do Vasco. Sem Edivaldo, o Fluminense com 10 homens, o Vasco tem direito à cobrança de um escanteio. Aí o Paulo César. Ele bate fechado, a bola bate em cima de Mário. Novo escanteio para o Vasco da Gama. Outra vez Paulo César. Fechado. Agora a vez de Paulo Goulart, uma bola com muito veneno. Edivaldo já voltou ao campo de jogo, hein? Ele levou uma pancada na sua coxa esquerda quando evitou que Marco Antônio II chutasse o gol do Fluminense. Terceiro córner cobrado por Paulo César, lá fechada, lá o Roberto! Gol! Do Vasco da Gama! A cobrança incrível de Paulo César! A complementação do Roberto Dinamite! Camisa número 10. Roberto escreve agora no placar do Maracanã. Vasco 1, Fluminense 0. Zé Roberto. Bobeira total da defesa tricolor. Edinho, bobeou, Tadeu, Mário. Enfim, todo o sistema defensivo do Fluminense falhou. Até o goleiro Paulo Goulart. Paulo César cobrou 3 vezes o escanteio. E na terceira vez foi muito feliz porque o Roberto entrou e enviou para os fundos da rede do Fluminense. Agora Vasco 1, Fluminense 0. Metade do Maracanã vibra! Isso aconteceu aos 7 minutos do primeiro tempo. O clássico agora vai esquentar mais ainda. O Fluminense com Cláudio Adão. A torcida do Vasco emocionada começa a gritar o nome dos seus jogadores. Fluminense, Robertinho. Olha o cruzamento fechado. A saída de Mazzaropi. É dele a bola. 8 minutos, primeiro tempo. Placar de Maracanã, Vasco 1 agora. Gol de Roberto. Fluminense 0. Esporte é com a Bandeirantes. Conhaque do Bar, o único conhaque brasileiro com 5 estrelas. Olha aí o trabalho do Gilberto. Fluminense agora tenta arrancar em busca do empate. Ele sofre a falta cometida pelo Marco Antônio. E o José Roberto Ratti, você acompanha aí, vai advertindo o jogador do Vasco da Gama. Torcida do Vasco eufórica do Fluminense está calada no Maracanã. Cobrança de delay para Edinho. Ele empurra a bola para Zezé, acompanhado pelo Paulinho Pereira. Insiste o Zezé. E nova falta contra o Vasco da Gama. O Fluminense sofreu o gol, Paulo Stein, a meu ver, devido à grande experiência de Paulo César. Os escanteios cobrados por esse ponto esquerdo do Vasco da Gama foram bastante perigosos contra a defensiva do Fluminense, que marcou uma tremenda bobeira. Até aqui, a meu ver, esse 1-0 é até justo pelo que apresentou o Vasco nesses primeiros 9 minutos de partida, Paulo. Aí você acompanha o goleiro Mazzaropi. O Edinho pelo Fluminense. Autorizado, ele corre para a bola, bate forte, rasteiro, perigoso, mas defesa de Mazzaropi. Uma partida realmente em que o Vasco da Gama vai usando toda a experiência dos seus jogadores. O Fluminense é um time jovem, com média de idade de apenas 23 anos. Usa mais a garra, mais a velocidade. Aí já não vale mais nada. Roberto estava
bastante adiantado em relação à linha de zaga do Fluminense. Paulo Stein bateu um papo com o Nelsinho. Nelsinho, esse resultado de 1-0 até aqui é injusto para o Fluminense, Nelsinho? Não há dúvida, o jogo estava igual e o Fluminense até melhor, mas isso são coisas do futebol. O Paulo César, com muita habilidade, bateu 2 cornes e num dele saiu o gol. Vamos ver, ainda tem muito tempo pela frente. Foi bobeira de defesa, Nelson? Esse quadro é muito difícil para defesa. O quadro de pé trocado fechado é realmente difícil, mas eu acho que nós falhamos na marcação, deixamos o Roberto muito livre. Esse foi o técnico Nelsinho Paulo Stein. É isso aí, o trabalho do repórter José Roberto Tedesco contando tudo que está acontecendo lá embaixo no campo de jogo. Aí o Orlando. Ele faz um bom lançamento para o Wilsinho. Trabalho do Vasco pela direita, ele vai acompanhado ali pelo Rubens. A chegada de Paulinho Pereira, bola muito longa, acaba se perdendo em escanteio para o Vasco da Gama. Aí você acompanha o goleiro Paulo Goulart. O número 4, Rubens, colado junto à trave. O 2, Edivaldo. Aí Marco Antônio, o do Vasco da Gama, para fazer a cobrança do escanteio. Ele bate fechado, resposta de Mário. Rebote dominado pelo Orlando. Trabalho para Paulinho Pereira, Marco Antônio. Aí o Wilsinho. Combatido ali pelo Delay ainda o Wilsinho. Ele tenta chegar à linha de fundo. Delay mais esperto, acaba tomando o lance, mas José Roberto Reit determina. Falta contra o Fluminense. Eu concordo. O Delay foi ali, empurrou, tirou com o braço o ponta direito do Vasco da Gama. Falta bem anotada por Zé Roberto Reit, que leva muito perigo. Mais uma vez, passando por perigo a defensiva do Fluminense. E a galera do Vasco vibrando no Maracanã com esse 1-0 até aqui, Paulo Stein. Cobrança para Paulinho Pereira. Aí o lateral do Vasco da Gama. Cruzamento pelo alto, sai Paulo Goulart. Olha o rebote de João Luiz. Apenas tiro de meta para o Fluminense. Aos 12 minutos, primeiro tempo. No placar de Maracanã está escrito Vasco 1, Fluminense 0. Esporte é com a Bandeirantes. A noite da mini saia. Nesta terça, 20 mil para a garota com a mini saia mais bonita. Buzina do Chacrinha. Terça, 9 da noite. Aí o Fluminense, aí trabalhando com o Edinho ainda no seu campo de defesa. Zagallo, é justo esse 1-0 para o Vasco até aqui, Zagallo? Fizemos o gol, acho que é justo. Valeu mais a categoria e experiência do jogador do Vasco, né, Zé? Não tem dúvida. Foi no lance do córner. As cobranças têm determinações e nós conseguimos o gol. Esse foi o técnico Zagallo, Paulo. Olha o Paulo César. Ele explode ali junto com o Tadeu. Recuperação então de Rubens. Sai bem da marcação de Paulinho Pereira. Faz o passe rápido para Zezé. Ele é bloqueado ali na entrada de Guina com falta. Mário. Faz o trabalho de inversão para Tadeu. Ele estica mais na lateral então para o apoio de Edivaldo. Comando do ataque buscando Cláudio Adão. Aparece Léo. O corte pelo Vasco da Gama. Lateral que favorece ao Fluminense. Aí você acompanha o goleiro Mazzaropi. Bastante atento ao lance. Edivaldo cobrando para Gilberto. Pressionado pelo Pintinho. Outra vez Edivaldo. Ele explode em cima de Marco Antônio. Rebote dominado pelo Wilsinho, que toca rapidamente para Roberto. Ele faz uma boca em cima de Edinho. Corre mais do que o zagueiro do Fluminense. Vai Roberto. Ainda Roberto. Chega Tadeu. Roberto insiste. Finalmente o zagueiro do Fluminense consegue aliviar a situação. Mas foi sensacional essa jogada do atacante Roberto do Vasco da Gama, Paulo. Mostrando que tem muita categoria ao bater. O excelente zagueiro do Fluminense, Edinho. Tadeu na cobertura, fez uma grande jogada. Mas, a meu ver, eu acho que o Zé bobeou ali, porque Roberto já havia feito falta em Tadeu no lance anterior. 1-0 Vasco no Maracanã. Jogo com o Fluminense, Edinho. Tocando para Cláudio Adão. Aí o Robertinho. Ele tenta escapulir pela direita, acompanhado pelo João Luiz. Cruzamento e a bola acaba se perdendo em escanteio para o Fluminense.
Paulo João Luiz sentia a coxa até momentos antes de começar a partida. Ele fez, inclusive, teste de vestiário para entrar no gramado. Cobrança do Zezé, fechada. Tentativa do Mário, salva o Mazzaropi. A bola bate na trave. Se salva o Vasco da Gama na jogada incrível do Orlando, Zé Roberto. Orlando, o veterano zagueiro Orlando, sensacional. Mazzaropi, ele bobeou. Orlando debaixo dos paus, evitou que o Fluminense empatasse. É o jogão, é o clássico do Maracanã. Vasco 1, Fluminense 0. Aí o delay. Garotada do Fluminense também mostrando muita tranquilidade. Edinho. Jogo na frente para o Mário. Ele vai na dividida com Orlando. Ainda o Mário. Vai levando vantagem no lance. Apoio de Rubens Galax. Cruzamento fechado. Olha o cabeçada ali na presença do jogador Mário. E a defesa do Mazzaropi. E o Orlando e o Zezé, para variar, já estão se estranhando ali na grande área. Porque o Zezé e o Orlando nunca se deram bem, né? Levando agora o Orlando no meio da zaga. Zezé e Orlando já se estranharam aqui no jogo, hein? O Zé Roberto não viu. Enquanto isso, o Vasco da Gama arranca para novo ataque com o Wilsinho. Bloqueado ali com falta na entrada de Rubens. Determina José Roberto Reiter. Cobrança que vai ser de Paulinho Pereira. O lateral do Vasco da Gama atendendo ao aceno do árbitro da partida. Faz o cruzamento fechado. Paulo Goulart sai em falso. A defesa do Fluminense rebate com o Mário. Insiste Guina. Agora a vez de Edinho. No meio de campo o rebote dominado pelo Orlando. Abertura para Paulinho Pereira. Novo cruzamento. Vai buscando Paulo César. Já havia impedimento do ataque do Vasco da Gama. Aos 16 minutos, primeiro tempo. No placar de Maracanã, Vasco 0, Fluminense e Esporte. É com a Bandeirantes. Os perigos de uma região selvagem e hostil. Nobreza, mais um episódio de A Conquista do Oeste. Nesta segunda sem lei, 9 da noite. Fluminense ganha um lateral pela direita do seu ataque. Cobrança para Edivaldo. Ele atrasa o jogo para Delay. Outra vez Edivaldo. Ao cruzamento, a bola bate em João Luiz. Delay aproveita o rebote. Fluminense vai insistindo. Bola na área. Afasta Pintinho. Recuperação do Fluminense com Rubens. Pressionado. Ele faz a jogada ali no miolo para Delay. Ele tenta passar por Marco Antônio e Paulo César. Acaba ganhando apenas o lateral. Aí o Edivaldo. Tentando o Robertinho. João Luiz insiste. Ainda Robertinho. Faz boa jogada na linha de fundo. Cruzamento muito fechado. Por cima do gol de Mazzaropi. Apenas tiro de meta para o Vasco da Gama. É muito bom o duelo, Paulo Stein. Robertinho e João Luiz. Dois jogadores jovens. Representam uns novos valores do futebol brasileiro. E até aqui o Robertinho vai levando vantagem. Mas o Vasco vai vencendo por 1-0 o Fluminense. Gol de Roberto Dinamite. E você acompanha aí. Uma partida de muito movimento. O Vasco mais cauteloso, jogando na base do toque de bola, aproveitando a maior experiência dos seus jogadores. O Fluminense um time entusiasmado, tentando explorar as jogadas de extremas, com o Robertinho pela direita, o Zezé pela esquerda, tentando envolver a zaga do Vasco da Gama. Mas o duelo está muito equilibrado. E o Vasco da Gama até aqui levando a vantagem. A vantagem do primeiro gol assinalado por Roberto Dinamite. Léo entregando para Marco Antônio. Robertinho entra no lance e ganha pelo Fluminense. Daí Delay. Tentativa para o Cláudio Adão. Ele empurra o Orlando. Houve ali a falta já determinada por José Roberto Reiter. Quando ficam caídos o Orlando e também o Mazzaropi no Vasco da Gama. Perfeito, bem anotada a falta do Zé Roberto Reiter, porque o Cláudio Adão deu uma ombrada no Orlando por trás. Mazzaropi abandonava o gol. Os dois chocaram-se no ar. Estão estendidos ali na grande área do Vasco da Gama. E já em campo, Dr. Clóvis Munhoz e também o massagista Santana no departamento médico do Vasco da Gama. E aí você vai acompanhando o trabalho de recuperação do goleiro Mazzaropi e também do zagueiro Orlando. Zagueiro que vai ser, inclusive, parece... Não, ele preferiu ali se levantar sozinho, rejeitando o auxílio da marca. O árbitro José Roberto Reiter, você vê aí, acompanha o atendimento ao goleiro Mazzaropi. Enquanto isso, nas arquibancadas, a torcida do Vasco da Gama mostrando um pouquinho de euforia.
mas ainda temerosa pelo que falta acontecer ainda neste Vasco e Fluminense. A torcida tricolor, por sua vez, calada, acompanhando a esta altura este espetáculo em que o Fluminense vai perdendo por 1-0. O atacante Cláudio Adão foi se desculpar com os dois jogadores do Vasco da Gama. O Mazzaropi ainda está estendido no gramado e só agora se levanta. Mas o fato é que Orlando não aceitou as desculpas do atacante do Fluminense. Parece que já está tudo bem. Orlando e Mazzaropi já recuperados. Nós vamos ter então um reinício de partida com a falta favorável ao Vasco da Gama. Aos 20 minutos. Primeiro tempo, 1 Vasco, 0 Fluminense e Esporte. É com a Bandeirantes. Conhaque do Bar. Um conhaque fino, um conhaque autêntico. O Vasco vai subir no ataque. Lançamento de Orlando para Guina. Ele toca de cabeça buscando a corrida de Wilsinho. Primeiro Rubens. Jogo atrasado até Paulo Goulart. Aí o Tadeu. Tocando bola para Edivaldo. Robertinho. Vai trabalhando o Fluminense. Ainda Robertinho. Vai passando pelo João Luiz. Ele faz o cruzamento, muito forte. Do outro lado a briga de Paulinho Pereira com o Zezé. Chega primeiro o jogador do Fluminense, atrasa para Rubens. A chegada de Edinho. O toque para Mário. Tentativa de devolução para Edinho. Paulinho e Orlando aparecem no lance. Domínio do Vasco da Gama. Ali no perde-ganha. Mário acaba ganhando a jogada. Cruzamento afasta Guina, completa Marco Antônio. A bote então de Rubens. Na frente o lançamento para Robertinho, ele não domina e a bola se perde. Em tiro de meta para o Vasco da Gama. Goleiro Mazzaropi, com tranquilidade, repõe a bola em circulação. Orlando, a dividida com Cláudio Adão. Lateral que favorece ao Vasco da Gama. Paulinho Pereira para Pintinho. Tentativa para o Guina, chega primeiro Rubens. Toca para o Mário. Outra falta determinada por José Roberto Reit. Cobrança de Pintinho para Paulinho Pereira. Pressionado pelo Mário, ele tenta a jogada então com Guina. Leva vantagem no lance o Vasco, mas José Roberto Reit agora determina outra falta contra o Fluminense. Ô Paulo, nesse momento o jogo caiu muito de ímpeto. Eu diria que as duas equipes estão assim em banho-maria nessa fase da partida, segurando o Vasco, segurando o score de 1-0. E o Fluminense assistindo ao Vasco a tocar as bolas, como nesse momento, o cruzamento, o Marco Antônio II fez jogada inteiramente bizonha e o Fluminense ficou assistindo. Eu creio que o calor aqui no Maracanã é muito grande, faz 30 graus, e os jogadores terão segurando um pouco o fôlego para o segundo tempo. Tadeu entregando para Delei. Aí Cláudio Adão. O toque para Gilberto. Marcação de Pintinho, ainda Gilberto. Ele tenta a jogada pessoal. Finalmente o toque do jogador do Vasco da Gama. E o lateral que favorece ao Fluminense. Aí o goleiro Mazzaropi. Cobrança de Edivaldo. Entregando para Robertinho. Devolução a Edivaldo. Atrás para Delei. Pressionado pelo Marco Antônio. Edivaldo retoma pelo Fluminense. Tentativa para o Gilberto. Afasta Pintinho. O Vasco da Gama todo no seu campo de defesa. Sobra apenas para Edinho. Na esquerda Zezé. Jogando com Rubens. Chegada de Delei. Mário. Outra vez Zezé. Delei.
Fluminense buscando espaços para chegar à área do Vasco da Gama. Robertinho. Aí o cruzamento fechado. A saída de Mazzaropi. Orlando. Apertado ali pelo Cláudio Adão. Ele atrás outra vez para Mazzaropi. Agora Pintinho. Tocando para Paulo César. Orlando. O Fluminense aperta. Jogo na frente, retoma Edinho. Zezé. Ele faz um toque de primeira inteiramente equivocado. Pintinho retoma pelo Vasco. Largando então para Paulinho Pereira. Ele vai dividindo ali com o Zezé. Chega Wilsinho no lance, finalmente toca para Paulo César. Paulinho. Parece Rubens cedendo o lateral para o Vasco da Gama. Paulinho Pereira. Tentativa ali para o Paulo César. A falta na entrada de Rubens. Cobrada rapidamente para Wilsinho. Rubens retoma pelo Fluminense. Entrega para Mário. Zagallo, é uma boa o Vasco segurar o jogo ainda no início do primeiro tempo? Não estou segurando o jogo. É o Fluminense que está impondo o ritmo e o time está descendo. Então nós estamos dando espaço para o Fluminense se movimentar, que é um erro. Quer dizer, isso é uma faca de 2 gumes, né, Zé? O Fluminense pode empatar. Mas nós não é para fazer isso. O nosso time tá se fechando, porque o Fluminense está impondo o ritmo e nós não estamos saindo com a bola. Esse foi o técnico Zagallo, Paulo. É uma informação importante. A atuação do Vasco não é a desejada pelo seu treinador. E você ouviu o próprio Zagallo condenando este recuo do Vasco da Gama. Enquanto o Fluminense insiste com Gilberto. Retoma João Luiz. Pintinho. Gilberto insiste. Pintinho faz uma boa jogada. Tira também de Robertinho. Gilberto recupera. Robertinho, e a falta? A brincadeira do Vasco da Gama acaba resultando numa falta para o Fluminense. Uma falta perigosa. Ali próximo. Arrisca a lateral da grande área pelo lado direito do ataque do Fluminense. Quem aparece na cobrança é Zezé, Paulo Stein. Vai cobrar com o pé trocado, hein? De pé esquerdo favorece mais para este ângulo. Aí o Mazzaropi. Orientando a formação de barreira. Paulo César, João Luiz. Wilsinho tenta atrapalhar o lance. Aí está. Wilsinho, Paulo César e João Luiz. Corre Zezé. Bate cruzado, Robertinho de cabeça, bola pela linha de fundo. Mas acho que não valia mais nada, Paulo, porque o bandeira vermelha, o nosso Luiz Carlos Dias Braga já acenava sua bandeira vermelha, determinando a posição ilegal de algum jogador do ataque do Fluminense. E quando nós tínhamos 28 minutos, primeiro tempo. No placar de Maracanã, Vasco 0, Fluminense e Esporte. É com a Bandeirantes. A dupla do barulho numa comédia inédita na TV. Bud Spencer, Juliano Gemma. Os Anjos Também Comem Feijão. Nesta quarta espetacular, 9 da noite. Aí o trabalho de delay. Jogo na frente tentando para Robertinho. A cobertura de Léo. E o Vasco da Gama ganha novo tiro de meta. O Paulo Stein, o Zé Roberto Reit marcou falta de Robertinho sobre o zagueiro Léo do Vasco da Gama. Mazzaropi movimentando para Orlando. Ele tenta o lançamento na frente para a corrida de Wilsinho. Chega primeiro Rubens pelo Fluminense. Ele acaba se atrapalhando e o Vasco ganha o escanteio. Uma jogada inclusive meio atropelada do lateral do Fluminense, por pouco não complicando a vida do goleiro. Não tivesse já a bola saído e ultrapassado a linha de fundo. Mas ele pondera com o Zé Roberto Reit que sofreram uma falta do Wilsinho. Por isso que ele adiantou demasiado a bola. E vai ser cobrado o escanteio pela ponta direita do ataque do Vasco, através de Marco Antônio II. Aí você vê Marco Antônio cobrando fechado. Chega Paulo César, a bola bate em cima do jogador Rubens. Novo escanteio para o Vasco da Gama. Tá feia a coisa no escanteio, hein, Zé? Tá feia a coisa. A defesa do Fluminense tá espantada, tá abobalhada ali. Se essa bola não bate em Rubens, Galaxy estaria no placar 2-0 Vasco da Gama. Novo escanteio para Marco Antônio II cobrar pela direita do ataque do Vasco. E aí a cobrança, novamente fechada, sai Paulo Goulart.
Fora da área, briga de Pintinho com o Edivaldo. Toque do jogador do Fluminense para Robertinho. Recebe de volta. Na frente tentando o Cláudio Adão. De cabeça ele desvia para o apoio de Gilberto. Marcado pelo João Luiz e a falta determinada por José Roberto Ratti, que vai advertir alguém, Zé Roberto. Cartão amarelo para Léo. Cartão amarelo para o zagueiro Léo do Vasco da Gama. Fluminense cobra rapidamente a falta. Robertinho tenta em cima de João Luiz. Acaba perdendo o jogo. Paulo César domina pelo Vasco. Pressionado pelo delay. Sobra de Orlando. Ele não quer saber de conversa. Bola para frente. Mas já estava paralisado o lance. Com uma falta determinada pelo José Roberto Ratti contra o Fluminense. Por isso que o juiz advertiu o zagueiro Orlando do Vasco, Paulo. O Orlando já ouviu o apito do juiz e mesmo assim isolou a bola para frente, porque o Vasco vence por 1-0 ao Fluminense. Aí a cobrança para Orlando. Ele tenta o jogo para Roberto. O toque do comandante de ataque. Na linha de fundo a briga com Tadeu. Aí você acompanha. Tadeu e Roberto. Ele tenta dar a volta. Acaba caindo no lance e o Vasco da Gama ganhando o lateral. Mas José Roberto Ratti determinava a falta de Roberto sobre Tadeu. Movimento de Paulo Goulart então para Rubens. Fluminense vai descendo pela esquerda. Ainda Rubens. Aí o toque para Edinho. Outra vez Rubens. Cláudio Adão. Uma boa jogada em cima de Marco Antônio. Mas corta o Wilsinho. Marco Antônio aparece pelo Vasco da Gama. Ainda Marco Antônio. Lançando para a corrida de Paulinho Pereira. O lateral é atropelado pelo Rubens. E nova falta contra o Fluminense. Aparecendo para a cobrança o Orlando. Ele bate fechado na área. Paulo Goulart ali se atrapalha na frente do Roberto. Isso aos 32 do primeiro tempo. Placar do Maracanã, 1 Vasco 0 Fluminense e Esporte. É com a Bandeirantes. A dupla do barulho numa comédia inédita na TV. Bud Spencer, Juliano Gemma. Os Anjos Também Comem Feijão. Nesta quarta espetacular, 9 da noite. E você viu ali a sequência de faltas em cima do Gilberto. Em cima do jogador Mário, determina José Roberto Ratti. Agora uma falta perigosa contra o gol de Mazzaropi. É isso aí, Paulo. O pau cantou na casa de Ló. Ali é lugar de não se brincar. O Vasco sabe disso. Sentaram o sarrafo. Caiu Gilberto e também caiu Mário. Zé Roberto marcou a falta que leva muito perigo ao gol do goleiro Mazzaropi, que está preocupado orientando a sua barreira. Fluminense 0, Vasco 1 até aqui no Maracanã. Decisão do primeiro turno do Campeonato Estadual. Aí o Fluminense tem direito à cobrança de uma falta. Você acompanha o goleiro Mazzaropi. Orientando a formação de sua barreira. Tudo ok? Posição para Zezé. Ele bate forte em cima da barreira. Afasta Paulo César. Ninguém no campo do Fluminense. Aí o goleiro Paulo Goulart sai tranquilo. Faz o toque então para Tadeu. O time do Vasco para ainda no seu campo de defesa. Ninguém além da linha divisória do gramado. Tentativa para o Zezé. A bola passa pelo Paulinho Goulart. Zezé bobeia. Paulinho retoma pelo Vasco. Aí o toque para o Wilsinho. Combatido pelo delay. Rubens. Edinho. Outra vez Rubens, delay, Edinho. O Fluminense faz o toque de bola, tentando se livrar da marcação do Vasco da Gama. E aí a falta de Pintinho sobre Mário. E cartão amarelo para Carlos Alberto Pintinho, hein? Edinho faz a cobrança buscando Cláudio Adão. Ele vai brigando com o Léo. Aparece Marco Antônio. Cláudio Adão acaba cometendo a falta sobre o jogador do Vasco da Gama. Jogadores do Vasco protestam. E o Zé Roberto, eu tenho uma informação. Uma informação
Enquanto você acompanha aí a bronca de José Roberto Reit sobre Gilberto. Uma informação de que Carlos Alberto Pintinho seria negociado para o Palmeiras nesta semana. Esperando apenas a decisão deste título do primeiro turno, e Carlos Alberto Pintinho poderá ser jogador do Palmeiras. Aí a cobrança para Orlando, entregando para Paulo César. Pintinho. Guina. Na frente tentando o jogo para Roberto. Ele faz o toque para Paulo César. Chega Delay. E a bola finalmente aparece nos braços de Paulo Goulart. Edivaldo. O Fluminense então vai trabalhando pelo setor direito do seu ataque. Ainda Edivaldo. Robertinho. Cláudio Adão pedindo bola na área. Edivaldo, Delay. Aí o camisa 6 do Fluminense tocando outra vez para Edivaldo. Novamente Delay, o passe muito longo. João Luiz apenas faz o corta-luz, ganha o tiro de meta para o Vasco da Gama. Aos 36 minutos. Primeiro tempo, placar de Maracanã, 1 Vasco 0 Fluminense. E Esporte é com a Bandeirantes. A noite da mini saia. Nesta terça, 20 mil para a garota com a mini saia mais bonita. Buzina do Chacrinha. Terça, 9 da noite. Esse Fluminense Vasco começou com muito ímpeto. As duas equipes muito nervosas. Mas depois do gol conquistado pelo Roberto logo aos 7 minutos. O Vasco passou mais a um toque de bola, enquanto o Fluminense tentando com todas as suas forças chegar ao gol de empate. Jogo muito disputado, muito equilibrado, o Fluminense pressionando mais. O Vasco recuado, buscando apenas as jogadas de contra-ataque. Aí o Robertinho. A antecipação de Marco Antônio. Ele chega o jogo então para Guina. Disputando com o Robertinho. Mas José Roberto Reit determinava a falta de Robertinho sobre Guina. O que é que tá vendo lá? Rubens e o Wilsinho, não é isso? Foi aquela entrada do Wilsinho sobre o Rubens que o Zé Roberto marcou uma falta. Os dois continuaram discutindo dentro do gramado. O juiz resolveu paralisar o jogo e chamar a atenção dos dois jogadores. Se continuar, rua! E aí você viu a falta de Tadeu sobre Guina, ele cobra rapidamente buscando o Roberto. A penetração do comandante de ataque, Edinho, chega primeiro, escanteio para o Vasco. Fica difícil, lado esquerdo, aparece Paulo César para a cobrança. Aí o Paulo César, que aos 7 minutos cobrou 3 corners. E no terceiro o Roberto fez. Ele bate novamente fechado. Paulo Goulart, olha lá! Por pouco o Roberto não aproveita de novo, hein, Zé Roberto? É isso aí, escanteio cobrado com malícia por Paulo César, leva a defensiva do Fluminense ao pânico total. Roberto cabeceou sozinho, um pouco atrapalhado pelo goleiro Paulo Goulart, que só fez uma sombra, não alcançou a bola. Roberto cabeceou, linha de fundo. Vasco 1, Fluminense 0, jogão no Maracanã. E aí vem o Mário. Ele tenta o lançamento no ataque. Resposta de Marco Antônio, a bola cai com Pintinho. Daí para Roberto, outra vez Pintinho, jogando então para Guina. Ele tenta a abertura para Paulo César, muito longo, retoma Tadeu. O toque para Edivaldo. Guina aparece, toma pelo Vasco. Cai sozinho no campo, ainda a bola de Guina. Aí o toque para Roberto. Ele devolve para Guina, muito longo, assim mesmo o Guina já estava impedido. Edinho vem trabalhando o jogo. Ainda Edinho. O toque para Rubens. O Fluminense vai se organizando em novo ataque. Ainda Rubens. Delay. Zezé. Outra vez Delay. No bate e rebate. A bola então acaba sobrando para Paulinho Pereira. Orlando. Pintinho. Aí o toque para Marco Antônio. Acompanhado pelo Gilberto, ainda insiste Marco Antônio. Faz o jogo para Wilsinho. Aí Pintinho. Boa abertura na esquerda para Paulo César, aparece Edivaldo. Paulo César faz o toque. Bola cai com Guina. Gilberto insiste, Pintinho retoma. Aí Paulo César. Edivaldo no carrinho afasta. João Luiz recupera. Bola que sai pela lateral, favorece ao Fluminense. Edivaldo faz a cobrança então para Mário.
Aí o trabalho do Fluminense com Mário. Entregando para Robertinho. Chega João Luiz. Aí você acompanha, juntinho, a bandeira de escanteio. Ele chuta em cima do Robertinho e ganha o tiro de meta. Esperto João Luiz, aos 40 minutos do primeiro tempo. No placar de Maracanã, um Vasco, gol de Roberto Dinamite. Fluminense 0. Esporte é com a Bandeirantes. Os perigos de uma região selvagem e hostil. Nobreza, mais um episódio de A Conquista do Oeste. Nesta segunda sem lei, 9 da noite. Aí o Zezé trabalhando pelo Fluminense. Faz o toque para o Mário. Ele vai se infiltrando pelo setor esquerdo. Na área estão Gilberto e Cláudio Adão. Ele faz o cruzamento forte. Vai chegar para o Robertinho. Inteiramente sem ângulo, ele tem que fugir da linha de fundo na marcação de João Luiz, ainda Robertinho. O toque atrás para o apoio de Edivaldo. Delay, na dividida com Paulo César. E o lateral que favorece é o Fluminense. Cobrança de Edivaldo para Robertinho. Devolução para Edivaldo. Paulo César acompanhando, Edivaldo tenta o cruzamento. Bola sobra então para Orlando. Ou melhor, para Roberto, daí para Marco Antônio. Roberto, Pintinho. A corrida de Paulo César com delay. Paulo César corre, chega primeiro. A bola acaba se perdendo em lateral para o Fluminense. Delay transando bola com o goleiro Paulo Goulart. Faz o toque então para Edinho. O Vasco da Gama inteiramente posicionado em sistema defensivo. E o Rubens não domina. Lateral que favorece ao Vasco da Gama. Uma partida muito meticulosa, muito trabalhada. Pintinho. Jogo para Orlando. Vai descendo Orlando. O toque para o Wilsinho. Pintinho. Paulinho Pereira. Tentativa para o Wilsinho, passe longo. E o tiro de meta que favorece ao Fluminense. Cobrança rápida de Paulo Goulart jogando para Edivaldo. O Fluminense insistindo muito pelo setor direito. Vai descendo Edivaldo. Tenta o lançamento para a corrida de Robertinho. Bola bate em João Luiz. Robertinho insiste, mas comete ali o toque. Determina José Roberto Reit. Cobrança rápida de Orlando para Mazzaropi. Ele faz a movimentação então para Paulo César. Aí o toque com categoria para Marco Antônio. Daí para Pintinho. Tentativa para Paulo César, corta o delay. Chega Edivaldo, trabalha com delay. Edivaldo chuta em cima de Pintinho. Sobra de Marco Antônio. O Vasco domina aquele setor. Pintinho. Roberto. Aí o Roberto Dinamite, ele pode arriscar. Bate em cima de Edinho. A sobra do outro lado, vai chegando ali para Rubens e Wilsinho. Ponteiro do Vasco da Gama insiste, mas a bola se perde em tiro de meta para o Fluminense. Mas já estamos com 43 minutos e meio no primeiro tempo. E o José Roberto Reit determina ali uma advertência para o jogador Tadeu do Fluminense. Não é isso, Zé Roberto? Perfeito, e adverte agora o zagueiro do Fluminense que está reclamando muito no gramado de Maracanã. Cartão amarelo para Tadeu. E agora vai conversar com o Edinho lá, ó. Edinho pede calma ao seu companheiro de zaga de área. E isso você acompanha aí. Fluminense tenta sair para novo ataque com Mário. Edinho. Delay. Fluminense sem espaço algum para jogar a bola na entrada da grande área do Vasco da Gama. Robertinho. Mário. Lançando para Gilberto. Corte de Léo. Bola finalmente sobra então para o domínio de Wilsinho. Ponteiro do Vasco tranquiliza tudo. Vai jogando no toque. Pintinho outra vez o Wilsinho. Ele então entrega para Guina. Tenta o lançamento à frente. A bola bate em cima de Mário. Rebote ainda dominado pelo Guina. Pintinho. Faz uma tabelinha ali com o Mário. Abre na esquerda. Ou melhor, na direita para o apoio de Paulinho Pereira. Pintinho. A inversão de jogo buscando Paulo César na esquerda. Combatido ali pelo Edivaldo, melhor para o lateral do Fluminense. Jogada então para Gilberto.
Ainda Gilberto. Faz o toque para Mário. Tentativa para o Zezé, antecipação de Orlando. Lançamento para Roberto, ele tem condição legal. O Edivaldo então faz a cobertura. Lateral do Fluminense leva vantagem no lance quando nós já temos 45 minutos. Edinho. Afasta Marco Antônio. Quando o José Roberto Ratti, me parece, ali marcou uma falta contra o Vasco. Não apenas advertiu o jogador Marco Antônio. O Fluminense vai tocando. Aí a torcida do Vasco da Gama, feliz da vida com este 1-0 no primeiro tempo. Chegou junto o Guina, cedendo novo lateral para o Fluminense. Ali o trabalho de Mário com o Zezé. Mário atrasa então o jogo para Rubens. Ele faz o cruzamento invertido. Robertinho tenta recuperar pelo Fluminense, mas acaba entregando para Marco Antônio, daí para Paulo César. O toque para Guina. Rubens atrapalha, entrega para Delei. O Fluminense contra-ataca então com o Zezé. A jogada então para o Mário. Olha o cruzamento. Aí chegando para o Cláudio Adão. Aparece Paulo César na zaga e afasta pelo Vasco da Gama. Escanteio para o Fluminense. O Vasco está bobeando ali no final do primeiro tempo. E quase agora que o Fluminense conseguia empatar a partida. 1-0 vence o Vasco. E nós já temos 1 minuto e meio além do tempo regulamentar. Cobrança do escanteio de Mário na área. Edinho de cabeça. Ali no pé de ganha. Afasta o Wilsinho. Ali na dividida. Vai ficando complicada a situação, hein, Zé Roberto? É isso aí. O Edinho foi com tudo ali em cima do João. O Orlando segura ele, tira ele do meio da patota. O Léo ficou na bronca. O fato é que o Edinho vai para o local da falta, pede desculpa ao João Luiz. Parece que está tudo serenado ali. O departamento médico do Vasco já entra no gramado também. 2 minutos além do tempo regulamentar nesta primeira etapa, quando José Roberto Ratti determina final de primeiro tempo. No campo, o trabalho do repórter José Roberto Tedesco. Rede